Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, profecias milenares estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e Israel está no centro de tudo isso como ponteiro das horas no relógio divino da eternidade. O que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e revelará porque cada acontecimento envolvendo essa pequena nação no Oriente Médio é, na verdade, um sinal inequívoco de que estamos nos últimos momentos da história humana. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Desde o início dos tempos, Deus estabeleceu Israel como sua testemunha entre as nações. Quando lemos em Gênesis capítulo 12 versículos de 1 a 3, encontramos a promessa divina feita a Abraão. Ora, havia dito o Senhor a Abrão: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta não foi apenas uma promessa para um homem. Foi o estabelecimento de uma aliança eterna que atravessaria milênios e se tornaria o fundamento de toda a profecia bíblica. Abraão, que vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera da Mesopotâmia, recebeu de Deus uma ordem que humanamente não fazia sentido algum: abandonar tudo o que conhecia, toda a sua segurança material, toda a sua rede familiar, para seguir em direção a uma terra que ele nem mesmo conhecia. Imagine por um momento a fé desse homem. Aos 75 anos de idade, numa época em que viajar era extremamente perigoso e incerto, Abraão obedeceu à voz do Altíssimo. Ele não questionou, não pediu garantias adicionais, não exigiu um contrato detalhado. Simplesmente creu e partiu, tornando-se assim o pai da fé e o patriarca do povo que seria chamado de a menina dos olhos de Deus. Mas a promessa divina ia muito além de fazer de Abraão uma grande nação. Deus estava estabelecendo um propósito eterno através de sua descendência. Em Gênesis capítulo 17 versículo 8, o Senhor declara: e te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Note bem as palavras perpétua possessão. Não se trata de um arrendamento temporário, mas de uma herança eterna, irrevogável, que permaneceria válida através de todas as gerações. É exatamente aqui que começamos a compreender por que Israel é o relógio de Deus. Assim como um relógio marca o tempo através do movimento constante de seus ponteiros, Israel marca o tempo profético através de sua história, seus sofrimentos, suas dispersões e, principalmente, seu retorno à terra prometida. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelas nações do mundo. Foram perseguidos, expulsos, massacrados, mas jamais extintos. Nações inteiras desapareceram da história, impérios poderosos se desintegraram, línguas antigas foram esquecidas, mas Israel permaneceu. Por quê? Porque o propósito de Deus para este povo transcende todas as circunstâncias históricas. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou algo extraordinário em Jeremias capítulo 31 versículos 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, cessará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Que declaração poderosa! Deus está dizendo que enquanto o sol brilhar, enquanto a lua e as estrelas derem luz à noite, enquanto o mar existir, Israel existirá como nação. A existência de Israel é tão certa quanto as leis físicas que governam o universo. E mais, mesmo que fosse possível medir toda a extensão dos céus e sondar todas as profundezas da terra, ainda assim Deus não rejeitaria seu povo escolhido. Durante séculos, os inimigos de Israel tentaram aniquilar este povo. O faraó do Egito ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos ao nascer. Amã, no Império Persa, planejou o extermínio de todos os judeus em um único dia. Os romanos destruíram Jerusalém e dispersaram o povo. Na Idade Média, houve pogroms e expulsões. No século passado, Hitler tentou a solução final. Mas em cada geração, Deus levantou libertadores, abriu caminhos de escape, preservou um remanescente.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, explica esse mistério em Romanos capítulo 11 versículos 1 e 2. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. E mais adiante, no versículo 29 do mesmo capítulo, Paulo revela uma verdade fundamental, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Esta é a chave para entendermos por que Israel é o relógio profético de Deus. Os dons e a vocação divina são irrevogáveis. Deus não muda de ideia, não se arrepende de suas promessas, não anula suas alianças por causa das falhas humanas. O que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó permanece válido até hoje e para sempre. Mas a história mais extraordinária ainda estava por vir. Em 14 de maio de 1948, algo profeticamente impossível aconteceu. Israel renasceu como nação após quase 2000 anos de inexistência política. Imagine a improbabilidade matemática disso. Que povo na história mundial conseguiu manter sua identidade cultural, religiosa e étnica após séculos de dispersão e perseguição, para então retornar à sua terra ancestral e reestabelecer sua soberania nacional? O profeta Isaías havia previsto este acontecimento em Isaías capítulo 66 versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Literalmente, em um único dia, Israel se tornou uma nação reconhecida internacionalmente. O relógio profético de Deus havia dado seu movimento mais significativo desde a primeira vinda de Cristo. E desde então, cada evento envolvendo Israel tem cumprido profecias bíblicas com uma precisão assombrosa. A reunião dos judeus de todos os cantos da terra, conforme profetizado em Ezequiel capítulo 36 versículos 24, e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Judeus retornaram da Rússia, da Etiópia, da Europa, das Américas, de mais de 100 países diferentes, falando dezenas de idiomas, mas unidos pela mesma herança ancestral. A restauração da língua hebraica, morta como língua falada por quase 2000 anos, mas ressuscitada para se tornar novamente o idioma oficial de uma nação. Que outro povo conseguiu reviver sua língua ancestral dessa forma? É como se o próprio Deus soprasse vida novamente nas palavras dos profetas. O florescimento do deserto, profetizado em Isaías capítulo 35 versículos 1 e 2, o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também se alegrará de júbilo e cantará. Hoje, Israel é um dos maiores exportadores de tecnologia agrícola do mundo, transformando terras áridas em jardins produtivos, desenvolvendo sistemas de irrigação que são copiados globalmente. Mas por que Deus estabeleceu Israel como seu relógio profético? Por que não escolheu uma nação mais poderosa, mais numerosa, mais influente? A resposta está em Deuteronômio capítulo 7 versículos 6 e 7. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Deus escolheu o menor para confundir o maior. Escolheu o fraco para envergonhar o forte. Israel, uma nação do tamanho do estado de Sergipe aqui no Brasil, cercada por países árabes com territórios 100 vezes maiores, não apenas sobrevive, mas próspera de forma extraordinária. É o único país do Oriente Médio que é uma democracia plena, onde cristãos, muçulmanos e judeus vivem com liberdade religiosa, onde as mulheres têm direitos iguais, onde a inovação tecnológica floresce. E aqui chegamos a uma verdade que deveria nos encher de temor reverente. Estamos vivendo nos dias sobre os quais os profetas escreveram com lágrimas nos olhos, nos dias que reis e profetas desejaram ver, mas não viram. Jesus mesmo declarou em Lucas capítulo 21 versículos 29 a 31, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira, e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. A figueira na Bíblia é frequentemente um símbolo de Israel. Quando Jesus disse quando já tem rebentado, ele estava se referindo ao renascimento de Israel como sinal dos últimos tempos. E que outras árvores estão brotando em nossa geração?
As nações árabes ao redor de Israel estão se posicionando exatamente como descrito nas profecias de Ezequiel sobre a guerra de Gog e Magog. A Rússia, mencionada como Rossi, Meseque e Tubal em Ezequiel capítulo 38, tem uma presença militar crescente no Oriente Médio. O que mais nos impressiona é a precisão profética sobre Jerusalém. Jesus profetizou em Lucas capítulo 21 versículo 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Durante quase 2000 anos, Jerusalém foi dominada por romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, britânicos. Mas em junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle judaico pela primeira vez desde a destruição do templo em 70 d.C. Quando os soldados israelenses chegaram ao Muro das Lamentações, o último remanescente do segundo templo, o comandante Mota Gur gritou pelo rádio: "O monte do templo está em nossas mãos." Homens endurecidos pela guerra choraram como crianças. Era o cumprimento profético diante dos nossos olhos. Os tempos dos gentios estavam se aproximando do fim. E hoje, pela primeira vez desde os dias do rei Salomão, a conversa séria sobre a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. O Instituto do Templo já preparou todos os utensílios sagrados conforme as especificações bíblicas. Já treinaram Coanim, descendentes de Arão, para o serviço sacerdotal. Já identificaram a localização genética da novilha vermelha mencionada em Números capítulo 19. Cada peça do quebra-cabeças profético está sendo colocada no lugar. Mas Israel não é apenas um relógio que marca o tempo, é também um termômetro que mede a temperatura espiritual das nações. A forma como cada país trata Israel revela seu posicionamento diante de Deus. Em Gênesis capítulo 12 versículo 3, Deus declarou a Abraão: "E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." Esta não foi apenas uma promessa para Abraão pessoalmente, mas um princípio eterno que governa as relações internacionais. Observe a história. Nações que perseguiram os judeus eventualmente declinaram. O Império Romano, que destruiu Jerusalém, fragmentou-se. A Espanha, que expulsou os judeus em 1492, perdeu seu status de superpotência mundial. A Alemanha nazista, que tentou o Holocausto, foi derrotada e dividida. A União Soviética, que perseguiu sistematicamente os judeus, desintegrou-se. Por outro lado, nações que abençoaram Israel prosperaram. Os Estados Unidos, que foram os primeiros a reconhecer Israel como Estado independente, tornaram-se a maior potência mundial. Países que mantêm relações cordiais com Israel frequentemente experimentam avanços tecnológicos, econômicos e sociais. E o Brasil? Nossa nação tem uma relação histórica interessante com o povo judeu. Fomos um dos primeiros países a apoiar a criação do Estado de Israel na ONU. Temos uma das maiores comunidades judaicas da América Latina. Mas precisamos estar atentos. A forma como tratamos Israel e o povo judeu reflete nossa posição espiritual diante de Deus. O relógio profético não para. Cada dia que passa nos aproxima mais do cumprimento final das promessas divinas. O profeta Zacarias descreve um tempo futuro em Zacarias capítulo 14 versículos 1 a 3. "Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para batalhar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha." Este é o clímax da história humana. Todas as nações se voltarão contra Jerusalém, mas o próprio Deus descerá para defender seu povo e sua cidade. Será o momento em que Jesus Cristo, o Filho de Davi, retornará não como o cordeiro que foi morto, mas como o leão da tribo de Judá, para estabelecer seu reino milenar desde Jerusalém. Mas até que esse dia chegue, o relógio continua marcando o tempo. Cada tratado de paz assinado ou quebrado no Oriente Médio. Cada descoberta arqueológica em Israel que confirma a veracidade das Escrituras. Cada inovação tecnológica que sai de universidades israelenses. Cada judeu que retorna à terra de seus antepassados. Cada ataque contra Israel e cada libertação milagrosa. Tudo isso são ponteiros movendo-se no relógio profético de Deus. E nós, que privilégio incomparável é o nosso. Somos a geração que está presenciando o cumprimento de profecias milenares. Somos testemunhas oculares dos sinais que Jesus disse que precederiam sua segunda vinda. Não estamos lendo sobre estes eventos em livros de história,
estamos vivendo-os em tempo real. Mas com este privilégio vem também uma responsabilidade tremenda. Se Israel é o relógio de Deus, precisamos aprender a ler as horas proféticas. Precisamos entender que não estamos vivendo em tempos comuns, mas nos últimos tempos. Precisamos nos posicionar corretamente diante do plano divino para Israel e para as nações. Em primeiro lugar, precisamos orar por Israel. O Salmo 122 versículo 6 nos ordena: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Esta não é uma sugestão, é um mandamento. Quando oramos por Jerusalém, estamos nos alinhando com o coração de Deus, estamos intercedendo pelo cumprimento de seus propósitos eternos. Em segundo lugar, precisamos abençoar Israel de forma prática. Isso pode significar apoiar missionários que trabalham entre o povo judeu, contribuir para organizações que ajudam judeus a retornarem à Terra Santa, comprar produtos israelenses, ou simplesmente tomar uma posição pública de apoio ao direito de Israel existir como nação soberana. Em terceiro lugar, precisamos estar preparados espiritualmente para os eventos que estão por vir. Se o relógio profético está correto, e todas as evidências apontam nessa direção, então vivemos em tempos de grande tribulação, mas também de grande esperança. Jesus está voltando, e seu reino se aproxima. Amados, o relógio não pode ser parado, nem atrasado, nem adiantado. Ele marca o tempo de Deus, que é perfeito e infalível. Nossa responsabilidade é estar despertos, vigilantes, ocupados na obra do reino enquanto ainda é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus, o centro geográfico de seus propósitos eternos, o palco onde o drama final da história humana será representado. E nós temos o privilégio incomparável de ser espectadores e participantes desta história extraordinária que começou com Abraão e terminará com o estabelecimento do reino eterno de Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que estamos vivendo, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se no canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Deixe nos comentários seu amém se você crê que Jesus Cristo voltará em glória para estabelecer seu reino desde Jerusalém. O relógio de Deus continua marchando, e cada segundo nos aproxima mais da eternidade. Que sejamos encontrados fiéis quando ele vier.